Se a gente fala a respeito disso, a gente tem que também discutir um outro indiciamento, esse que vem internacionalmente. Agora eu quero passar com vocês para a próxima pauta. A gente fala a respeito de Benjamin Netanyahu e indiciamento vindo do Tribunal Penal Internacional, o TPI. Claro, o Tribunal Penal Internacional, vindo a partir do Estatuto de Roma, é uma entidade supranacional com a autoridade de, em certos casos, fazer indiciamentos que transcendem as fronteiras nacionais. É o caso para crimes de guerra e alguns outros crimes considerados hediondos. E crimes de guerra são precisamente aqueles dos quais se acusa Netanyahu. Eu quero passar com vocês especificamente por aquilo que diz o Tribunal Penal Internacional. Então a gente tem aqui primeiramente a matéria, isso é o press release, o release de imprensa que vem diretamente do ICC, como se chama em inglês, do TPI. Situação no Estado da Palestina. A Câmara de Pré-Julgamento do Tribunal Penal Internacional rejeita os desafios do Estado de Israel quanto à jurisdição e traz à tona mandados para a prisão de Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant. Benjamin Netanyahu, claro, o primeiro-ministro israelense, e Yoav Gallant, ele que é o ministro da Defesa, ou melhor dizendo, era o ministro da Defesa, foi exonerado do cargo há pouco tempo, com Israel Katz, que antes era o ministro das Relações Exteriores, vindo a ocupar o posto. A decisão fala o seguinte: a Câmara traz mandados de prisão para dois indivíduos, o senhor Benjamin Netanyahu e o senhor Yoav Gallant, por crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos desde pelo menos 8 de outubro de 2023 até pelo menos 20 de maio de 2024. Os mandados são classificados como secretos para proteger testemunhas e para salvaguardar a conduta das investigações. Entretanto, a Câmara decidiu, a Câmara de Pré-Julgamento do Tribunal Penal Internacional, esclarecendo, um dos órgãos que trabalha ali dentro da instituição, decidiu trazer a informação à tona, já que condutas similares àquelas que são endereçadas no mandato parecem estar contínuas, parecem estar ainda acontecendo. Quanto aos crimes, a Câmara achou base razoável para acreditar que o senhor Netanyahu, nascido em 21 de outubro de 1949, o primeiro-ministro de Israel, no momento da conduta relevante, e o senhor Gallant, nascido em 8 de novembro de 58, ministro da Defesa de Israel, na época da alegada conduta, cada um tem responsabilidade criminal pelos crimes a seguir como coperpetradores por cometer os atos conjuntamente com outros. O crime de guerra de fome como um método de guerra e os crimes contra a humanidade de assassinato, perseguição e outros atos desumanos. A Câmara também acredita ter base razoável para acreditar que o Sr. Netanyahu e o Sr. Gallant, cada um, tem responsabilidade criminosa como superiores civis de crimes de guerra intencionalmente direcionando ataques a populações civis. Esses são os crimes alegados, então segue com uma longa lista de detalhamentos. Além dos dois, a gente tem também, na próxima imagem, um release de imprensa falando do outro lado do conflito, um dos líderes do Hamas, Mohammad Diab Ibrahim al-Mazri, também conhecido como Mohammad Deif, até houve relatos de que ele estaria morto. Mas então vem também o indiciamento do Tribunal Penal Internacional, que diz o seguinte: o texto padrão segue em cima mais ou menos parecido como era com os outros casos, mas então vem os parágrafos que nos interessam. A Câmara acha base razoável para acreditar que o Sr. Deif, nascido em 1965, o comandante mais alto da ala militar do Hamas, conhecidas como as Brigadas Al-Qassam, na época da conduta alegada, é responsável por crimes contra a humanidade, de assassinato, extermínio, tortura, estupro e outras formas de violência sexual, bem como os crimes de guerra de assassinato, tratamento cruel, tortura, manutenção de reféns, crimes contra a dignidade pessoal, estupro e outras formas de violência sexual. A Câmara achou base razoável para acreditar que os crimes do Sr. Deif o levam à responsabilidade criminal pelos crimes a seguir: ter cometido atos conjuntamente e através de outros para isso, ter induzido ou ordenado o cometimento desses crimes e, em terceiro lugar, fracasso de exercer controle próprio sobre as forças que estariam sob o seu comando efetivo. E aí, então, ficam os indiciamentos por crimes de violações tenebrosas e hediondas aqui também do lado do Hamas, com a figura de Mohammad Deif. A gente tem uma terceira imagem ainda nessa matéria, que é o pronunciamento do senhor Karim Khan, ele que é o procurador-geral responsável pelo Tribunal Penal Internacional, e traz à tona o seguinte:
A respeito do senhor Mohammed Dias Ibrahim Al-Masri, comumente conhecido como Mohammed Deif, os juízes do Tribunal Penal Internacional acharam base razoável para acreditar que ele é responsável pelos crimes contra a humanidade, aqueles já supercitados, não vou, em respeito ao público, repetir, pois são atrocidades hediondas. E aí ainda ele completa, com respeito ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, ele novamente reitera numa nota protocolar, então, os crimes que foram supercitados. Ele completa: hoje, nossa mente coletiva, nosso foco coletivo deveria estar nas vítimas de crimes internacionais em Israel e no Estado da Palestina. Em meu próprio encontro com as vítimas e as famílias dos reféns que foram tirados dos kibbutz e com as vítimas de Gaza que perderam tantos entes queridos, eu destaquei que a lei está lá para todos, que o direito está lá para todos e que é o trabalho do direito vindicar os direitos de todos os povos, de todas as pessoas. A gente tem ainda um pronunciamento que veio diretamente de Israel a respeito do assunto. Eu passo com vocês pelo que disse o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Ele disse que a decisão era antissemita, então vamos lá, eu passo com vocês pelo que ele disse. A decisão antissemita do Tribunal Penal Internacional é um julgamento de Dreyfus moderno e acabará da mesma forma. Israel rejeita de forma cabal as acusações absurdas e falsas do Tribunal Penal Internacional, um corpo político, discriminatório e enviesado. Nenhuma guerra é mais justa do que a guerra que Israel tem realizado contra Gaza desde 7 de outubro de 2023, quando a organização terrorista Hamas lançou um ataque assassino e perpetrou o maior massacre contra os judeus desde o Holocausto. A decisão de ter um mandado de prisão contra o premier foi feita por um procurador-chefe corrupto que está tentando salvar a si mesmo de acusações de assédio sexual e por juízes enviesados que são motivados por ódio antissemita contra Israel. O procurador do Tribunal Penal Internacional mentiu. Para quem está chegando agora, a gente está lendo a resposta do premier israelense Benjamin Netanyahu, do seu gabinete, quanto às acusações desvendadas, reveladas contra ele pelo Tribunal Penal Internacional, ele que diz que a corte agiu de forma antissemita. A gente continua. O procurador do Tribunal Penal Internacional mentiu quando ele disse a senadores americanos que ele não agiria até que ele houvesse visitado Israel e ouvido o outro lado. Ao invés, ele cancelou a sua visita em Israel em maio passado, vários dias depois de alegações de assédio sexual serem feitas contra ele, e anunciou a sua intenção de emitir mandados contra o premier e o ex-ministro da Defesa. Nenhuma decisão anti-Israel irá prevenir o Estado de Israel de defender seus cidadãos, e o premier Benjamin Netanyahu não irá ceder à pressão. Ele irá continuar a buscar todos os objetivos que Israel busca conquistar em sua guerra justa contra o Hamas e contra o eixo iraniano de terror. Essa é a resposta que vem, então, do gabinete do premier israelense Benjamin Netanyahu. Antes da gente seguir com a pauta, eu passo com vocês por algumas das informações que a gente tem também em questão de como os Estados Unidos se posicionam a respeito do assunto e o que Benjamin Netanyahu falou a respeito dos senadores. A gente tem, mais cedo, nessa semana, o que disse o novo líder da maioria do Senado, o senador John Thune, que agora, após 53 republicanos serem eleitos versus 47 democratas na última eleição dos Estados Unidos, ele será o novo líder da maioria na Câmara Superior do Congresso dos Estados Unidos. O que ele falou mais cedo nessa semana sobre um eventual mandado de prisão vindo do Tribunal Penal Internacional foi o seguinte, eu acompanho com vocês nas minhas notas. Ele prometeu ter sanções contra o Tribunal Penal Internacional no ano que vem, se o próprio líder atual do Senado, o democrata Chuck Schumer, não fizer isso, não trouxer isso para um voto no plenário até o fim desse Congresso, dessa Assembleia do Congresso. Aspas, então, para o senador John Thune. Agora, você tem o Tribunal Penal Internacional e seu procurador com mandados contra oficiais israelenses. Isso é ultrajante e é ilegal. As ações clandestinas do TPI são uma ameaça ao nosso aliado Israel e, se não forem controladas, poderiam ser uma ameaça à América no futuro. Isso foi o que ele disse numa coletiva de imprensa na terça-feira. A gente tem ainda, ele complementa, se Schumer se recusar a agir, nossa maioria republicana no Senado no ano que vem irá, e nós estaremos com Israel para tornar essa e outras ações legislativas uma prioridade na próxima Assembleia, no próximo Congresso. O presidente americano Joe Biden, o presidente americano Joe Biden anteriormente já tinha falado a respeito do assunto, não nessa ocasião, mas quando começavam rumores de que uma coisa assim poderia ocorrer. Aspas então para o presidente americano.
A possibilidade do procurador do Tribunal Penal Internacional para mandados de prisão contra líderes israelenses é ultrajante, e eu quero ser claro, o que quer que esse promotor possa fazer não tem equivalência, não existe qualquer equivalência entre Israel e o Hamas, e nós sempre estaremos com Israel contra ameaças à sua segurança. Essas foram então as palavras do presidente americano Joe Biden anteriormente, quando começavam os rumores a respeito de indiciamentos como os que agora de fato vêm do Tribunal Penal Internacional.